assistem através da internet e, nesse momento, através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de acolhimento, uma noite de esperanças, não é? Nesse início da nossa reunião pública. No dia de sábado, estudamos regularmente o Livro dos Espíritos. Hoje o estudo é sobre a parte 2ª, capítulo 8º, Retorno à Vida Corporal, questões de 386 a 391, simpatias e antipatias terrestres, né? E esse estudo está a cargo da nossa querida amiga Yara Cordeiro. E no momento dos passes, o nosso irmão Givaldo vai comentar para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, item 8, os falsos profetas. Para a nossa preparação, nós temos hoje uma página de André Luiz, do livro Alma e Coração, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editado pela editora Pensamento. Provações dos entes queridos. Não temos pela frente tão só as nossas dificuldades, mas igualmente as dificuldades das pessoas queridas, pelas quais, muitas vezes, sofremos muito mais que por nós próprios. Forçoso, porém, anotar que, em nos interessando pelo apoio aos entes queridos, nunca estamos a sós, porquanto Deus, que nos emprestou ao convívio, permanece velando, sem olvidá-los. Nos dias de cinza e sombra da provação, doemos aos entes amados o melhor da nossa ternura, mas evitemos insuflar-lhes pessimismo ou desconfiança, ansiedade ou inquietação. Se nos pedem conselhos, não descambemos para sugestões pessoais, e sim, ajudemo-los a buscar a inspiração divina através da prece, porque Deus lhes conhece as necessidades e lhes traçará seguro roteiro ao comportamento. Se doentes, mais do que justo, lhes ministremos assistência e carinho. Todavia, empenhemo-nos em guiar-lhes o pensamento para o otimismo, convencidos de que Deus lhe resguarda a existência em cada batimento do coração. Se empreendem mudanças em seu próprio caminho, abstenhamos-nos de interferir nas decisões que assumam, e sim, ao invés disso, diligenciemos abençoar-lhes os planos de renovação e melhoria, compreendendo que a divina providência vigia sobre nós, orientando-lhes os passos. Se resvalam em duras provas, trabalhemos por aliviá-los e libertá-los, que isso é dever nosso, mas sem torturá-los com a nossa inconformidade e aflição, na certeza de que Deus não está ausente do quinhão das lutas regenerativas ou edificantes que nos cabem a todos em certas faixas de tempo. Auxiliemos nossos entes queridos a serem autênticos, como são e como devem ser perante a vida. Indiscutivelmente, tanto quanto irrompem problemas em nossa estrada, problemas outros inúmeros aparecem no campo de ação daqueles que mais amamos. No entanto, a fim de ampará-los com eficiência e segurança, atuemos em favor deles, em bases de equilíbrio e amor, reconhecendo que não estamos sozinhos na empresa socorrista, de vez que muito antes de nós, Deus estava e continua a estar no caso de cada um. Beleza de página, e aproveitando essa vibração de confiança, de fé, nós pedimos assim: Deus, Pai de todos nós,
amor cuidadoso de nossas vidas. Jesus, mestre, irmão maior, amigo, estamos reunidos. Estamos reunidos na casa de Leon Denis, amparados pelo objetivo do estudo desta doutrina que nos esclarece. Esclarece em função de nós mesmos, esclarece nas nossas relações de convivência, na nossa vida. E nós vos rogamos, abençoa os nossos queridos Yara e Givaldo, para que através da palavra, cada um de nós em particular e todos nós em conjunto, possamos receber aquilo de que necessitamos para que tenhamos dias de maior equilíbrio, de maior confiança, de maior segurança, de maior paz. E assim, que seja em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e de toda a direção espiritual da nossa casa, nós rogamos a permissão para darmos por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, amigos, como falamos, vamos estudar, o estudo pela nossa irmã Yara é sobre simpatias e antipatias terrenas. Vamos ler algumas questões. Questão 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se não, mas serem atraídos um para o outro, sim. E, frequentemente, ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não possuem outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. E aí vem a subpergunta A. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois da morte, eles se reconhecerão, terão consciência do tempo que passaram juntos. E aí vem a questão 392. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecidos como homens. 388. Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E os espíritos falam. Há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 389. De onde se origina, a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. E aí nós vamos parando por aqui, rogando a Jesus que abençoe a nossa querida amiga Yara nesse esforço da divulgação da doutrina espírita. Que Deus a abençoe, irmã. Alô? Bom, está dando sinal. Meus irmãos, que sempre, ao início do nosso momento de reflexão, possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nos concedem para
um entrelaçamento de pensamentos, ao unirmos força, obtermos o conhecimento para continuarmos no esforço do nosso progresso. Que Deus, pois, nos abençoe a oportunidade de estudos na noite de hoje. Pelo que é possível observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões trazidas ao nosso entendimento para refletirmos em torno daquilo que podemos resumir, direciona a nossa vida de relação. Procurarmos compreender como vamos nos relacionarmos, né, no dia a dia com aqueles que estão ao nosso lado, dentro dos nossos lares, fazem parte do nosso círculo consanguíneo, como também daqueles que estão fora dos muros das nossas residências, mas pelos quais em alguns momentos sentimos atração, e esta atração não significa somente uma aproximação física, mas alguma coisa irradia de algumas criaturas que nos fazem olhar 2 vezes, nos fazem sorrir, nos fazem até querer abraçar aquelas pessoas e dizer assim, como seria bom se fizesses parte da minha família, né? Como seria bom se fosse meu irmão, minha mãe, meu pai. E outros, embora a aparência belíssima que possam ter, não é? Fisicamente, uma imagem que quase, podemos dizer assim, parece anjo, nós dizemos assim, eu quero distância e sossego. Porque essa criatura, como ouvimos dizer, parece que os nossos anjos da guarda não se entendem, né? E com isso nós nos afastamos. Vejam que a proposta trazida por Kardec é justamente lidarmos com esse aspecto, o nosso retorno à vida corporal. É fazer-nos parar para pensar, já como espíritos imortais que somos, já tivemos a oportunidade de, no capítulo anterior, falar da vida espírita, ver a nossa condição também quando no retorno ao mundo espiritual, mas agora ele está nos chamando para refletir no retorno à vida material, retorno à carne. Estabelecer uma sociedade. Como é que nós vamos nos identificar e como é que nós vamos nos comportar? De acordo com o nosso irmão Lázaro, lá no Evangelho, no capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, no item 8, ele nos fala da lei de amor, nos dizendo assim, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E isso é muito bom nós conhecermos, né? Nós ouvirmos, porque todo esse processo que aqui, no início da sua mensagem, Lázaro nos traz, nos leva a refletir no processo da nossa própria evolução e do conhecimento das leis de Deus e como isso vai sofrendo transformação ao longo do nosso desenvolvimento. Chegamos à vida como princípios inteligentes. Aquele embrião que um dia, em se desenvolvendo,
vai chegar, não é, à nossa condição de espírito. E nessa posição de princípio inteligente, precisando também melhor conhecer a lei de Deus, nós somos aproximados do princípio material. E na nossa relação, nessa convivência, o princípio inteligente com o princípio material, nós vamos, no dia a dia dessa própria evolução, nós vamos absorvendo os princípios da lei de Deus. Então, quando pensamos só no princípio material, sabemos que o que mantém a matéria em equilíbrio são duas forças, né? A atração e a repulsão. E que garantem, naturalmente, as inúmeras transformações que nós vamos encontrar no campo da matéria. Essa atração e essa repulsão, elas permanecem como forças conduzindo a vida de tudo o que está no universo. E nós vamos, como princípio inteligente, ao nos associarmos ao princípio material, para que mais tarde surjamos dentro da vida como espíritos, nós vamos também absorvendo, não é, convivendo com esse movimento de atrair e rejeitar, nós vamos passando a ter o conhecimento da própria lei de Deus. Só que o que vai nos dizer, o que nos disse o nosso Lázaro, não é? Que no princípio o homem só tem instintos. E esses instintos, não é? Eles são elementos positivos. Vamos entender aqui o instinto como uma força divina que vai dando impulsão ao desenvolvimento do ser, enquanto ele não chega à capacidade de fazer escolhas, de usar o seu livre-arbítrio, mas ele é impulsionado pelos processos de atrair e rejeitar, que vai fazer com que nós selecionemos tudo que estará presente no nosso viver. E isso, no homem primitivo, é muito presente. E ele vai caminhar na direção da sua evolução, impulsionado por essas forças. Forças essas que lá no princípio de todas as coisas, nós podemos dizer assim, estabelecendo, né, essa diversidade, essa diferença que nós vamos experimentar, haverá uma manifestação quando nós nos aproximamos de alguém que está presente no nosso círculo de relações e que nós chegamos a definir, é um amigo ou é um inimigo. Por quê? Porque estas duas forças, mantendo-se presentes em nós, somos agora seres que estamos conduzindo pela nossa inteligência o nosso viver, são as mesmas forças que lá, no elemento da matéria, lá no elemento mineral, presidiram a evolução de tudo que está em torno de nós, da própria matéria. E o que vai acontecer? Que forças são essas? Dissemos a atração e a repulsão, que no momento em que chegamos à fase de sermos o homem inteligente, dominado pelo seu raciocínio e sabendo fazer escolhas, ele sofreu alterações, elas sofreram alterações. E essas alterações, é como nos disse o nosso Lázaro, se no início eram instintos, mais avançado e corrompido e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Ou seja, o que lá, no princípio de todas as coisas, era só atração e repulsão, quando chegamos à fase hominal e que já fazemos as nossas diferenciações, passamos a nomear essas forças de formas bem diferentes, mas com o mesmo sentido. Aquilo que era atração, chamamos de amor, e aquilo que é a repulsão, chamamos de ódio. E são essas duas forças que nos dão condições de cada vez mais estabelecermos dentro da nossa vida de relação aquilo que nós vamos mais adiante identificar nesse nosso dia a dia, o que é que me faz ter simpatia por A ou antipatia por B. Por que razão?
Porque essas duas forças, estando presente em nós, presente na nossa estrutura, não estará apenas, digamos assim, no aspecto físico, não será apenas condutora das nossas condições físicas, mas isso estará fundamentalmente agregado a nós, os seres espirituais. Nós vamos ver que isso será identificado na própria irradiação do nosso corpo perispiritual. Por que razão? Porque será através daquilo que nos faz sentir, daquilo que nos agradará na condição de ser espiritual, é que nós vamos perceber as diferentes sensações que estão orientando o nosso caminhar. Vejamos como isso vai ser entendido por todos. A física nos fala dessas duas forças. Porém, elas, como estamos buscando conduzir, essas duas forças fazem parte de um dos campos que foi aqui referido pelos espíritos a Kardec. Na questão 388. Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma espécie de relação simpática? Há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. E o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Ora, o que é esse magnetismo? Esse magnetismo nada mais é do que as relações que se estabelecem a partir das duas forças, atração e repulsão, na construção de todas as coisas. Só que, do ponto de vista material, nós sabemos que os opostos, não é? As ligações se dão através de oposição dos polos dentre os elementos materiais. Mas há um magnetismo que está presente no ser humano. E é esse magnetismo que a doutrina espírita vem nos esclarecer como funciona. Por que razão? Porque dentro desse magnetismo, a diferença que vai ser estabelecida entre o campo da física e o campo humano é que as nossas aproximações se dão por conta da identificação daquele que é praticamente igual a nós. O bom nem sempre se deixa atrair ou atrai o que é o mal. Ele vai se sentir muito mais confortável diante ou ao lado daquele que é bom. Enquanto, e vice-versa, o mal, quando ele se aproxima de alguém que é capaz de lhe identificar maus pendores, mais vibrações, mais irradiações fluídicas, o que é que ele vai fazer? Vai se afastar. Então, diferentemente daquilo que a física nos explica, a relação entre os seres humanos é diferenciada. Daí resultar aquilo que nós chamamos de simpatia e antipatia. Vejam bem que estou apresentando uma dificuldade porque a visão está completamente complicada, apesar do óculos. Mas vejamos uma coisa muito interessante. A partir da questão 386. Dois seres que se conheceram e se amaram, pode se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Nós sabemos que nas nossas existências vamos criando elos, laços, que irão garantir os nossos reencontros. Mas, vejam, reencontrar numa outra existência, ou seja, retornar à vida corporal. Nós vamos nos reconhecer, como disseram os espíritos, reconhecer-se não. Ou seja, retornamos, eu não sei se o Givaldo fez, se junto a ele eu caminhei em outra vivência, né, em outra família, se mantivemos, né, eu saberia dizer, será que ele foi meu irmão? Será que ele foi meu pai? Né? Será
que ele foi um professor na minha vida de escolaridade, seria muito bom, nós diríamos assim, seria muito bom se eu soubesse quem era aquela pessoa. Mas, digamos que como meu professor, ele me reprovou várias vezes. Né? Me deu 0, conceito é... Aí, se eu reconhecesse nele esse professor, eu digo assim, mas como está difícil, como está complicado, né, esse contato. E, no entanto, como a máscara se coloca, não nos reconhecemos, mas isso não quer dizer que nós nos repudiemos. Não quer dizer que nós procuremos nos afastar um do outro, muito pelo contrário. Haverá, numa irradiação natural, entre nós, uma quase que identificação nas nossas vibrações. E isso nos dá um conforto. Então a gente diz assim, ah, meu amigo, e abraça. Ah, meu companheiro, vamos caminhar juntos. E, consequentemente, iremos formar, né, as sociedades, compor a família, compor grupos de trabalho, porque é justamente isso que mais nos chama a atenção. Essa simpatia, né, isso que nós chamamos de simpatia, que tanto nos atrai, porque foi dito pelos espíritos, nós não nos reconhecemos, mas somos atraídos um para o outro. Somos atraídos um para o outro porque há uma identificação na irradiação dessa força que está em nós. Disso que está presente, não nos nossos corpos físicos, mas está presente em nós como espírito, no nosso corpo perispiritual, que irradia e faz com que estas ondas, se identificando, nos deem o quê? A sensação da felicidade. Porque há uma harmonização, há um encontro, há perfeita identidade, e nós nos sentimos confortados, mesmo que, de repente, haja um olhar atravessado, né, por uma situação qualquer. Mas nós vamos buscar estar próximo do outro para que com essa outra criatura nós consigamos caminhar para frente. Não é? Mas, dizem ainda os espíritos, mas esse reconhecimento, a pergunta viria, mas será que nós nunca vamos nos reconhecer? Será que nós nunca vamos entender quem somos, ou como fomos? Isso acontecerá só quando desvestirmos a vestimenta física e nos olharmos como espíritos. Então saberemos quem fomos e saberemos, e naturalmente, aquilo que conquistamos no processo das nossas relações na vida de encarnados. Ora, depois da morte, não é? Como vai nos dizendo, como vão dizendo os espíritos a Kardec, depois da morte é que essa visão vai se tornar mais efetiva para todos nós. Porém, vejam bem, sem que tenhamos ideia, se houve uma convivência como homens em outras encarnações, nós, por este conhecer deste quadro de uma certa satisfação em estar junto ao outro, faz com que nós nos busquemos no meio da multidão. Estamos todos procurando, né, não a alma gêmea, mas aquela criatura com a qual nós sintonizamos nesse processo de vibração. Nós nos identificamos com elas e, consequentemente, ao nos aproximarmos de alguém, estas ondas vão se combinar e nós, então, estaremos ao lado daquele que chamamos amigo, estaremos ao lado daquele que dizemos, como eu simpatizei com fulano, como essa pessoa tem representatividade em meu existir. Por quê? A resposta continua ainda trazida pelos espíritos, na questão 387. A simpatia tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior, e foi dito por eles, não. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que se tenha conhecido como homens. E o que era esse agradar?
Como é que nós vamos nos agradar mutuamente? Simplesmente lembrando que desta aproximação que se estabelece entre nós e dessa fusão dos fluidos, porque nós estamos irradiando a partir do nosso corpo perispiritual, estamos irradiando essas ondas, o que vai acontecer? Nós vamos assimilar aquilo que o outro também nos oferece. Aquilo que o outro nos proporciona condições de ficarmos nos sentindo profundamente agradados. Nós estamos uma situação agradável que nos mantém mais próximo daquela pessoa. Ora, essa assimilação, ela faz parte justamente daquela troca, ou daquele movimento estabelecido pelas forças de atração e repulsão que lá no campo dos fluidos estarão sempre presentes junto ao nosso entendimento. Ora, nós podemos dizer que esse aspecto vai fazer com que os pensamentos que pudermos identificar ou que pudermos registrar, ou a simples aproximação estabelecida entre nós, vai determinar aquela nossa maior ou menor satisfação. E maior ou menor satisfação, maior ou menor agrado, fazendo com que nós procuremos ter junto de nós aqueles que nos agradaram realmente e ter mais afastado aqueles que nos causam esses malestares. E por que tudo isso? Por que nós estamos trazendo essas ideias aqui? Porque André Luiz nos chama a atenção para um momento grave na nossa caminhada. Um momento grave e sério. E qual é esse? A constituição dos nossos grupos de relação, principalmente dentro do nosso grupo consanguíneo. Porque dentro desse grupo, nós vamos encontrar aqueles com os quais estamos profundamente ligados, nos sentindo à vontade com aqueles companheiros, mas vamos encontrar outros que poderão ter compartilhado conosco outras experiências, mas por força de uma situação evolutiva não muito bem resolvida, fazerem com que nos encontremos em diferentes patamares da nossa existência. Estaremos em diferentes posições, o que não quer dizer que isso nos leve aos processos de rejeição efetiva. E por que não haver essa rejeição? Porque o fato de alguns, pelo seu caminhar, pelo seu próprio desenvolvimento e promovendo em si transformações que levem, entre aspas, a uma certa purificação na nossa condição de espíritos, naturalmente nos faz ascender a um nível maior. E, consequentemente, nós vamos nos distanciar de outros que não fizeram tanto esforço, que não se melhoraram tanto. Mas isso não quer dizer que, não tendo havido aquele crescimento, nós vamos repudiar aquelas criaturas. Porque nós, como disse o nosso querido Lázaro, o homem, quando mais elevado, alcança o quê? Mais instruído e purificado, ele passa a ter sentimentos. E o sentimento, e o ponto mais delicado do sentimento, é o amor. E se é o amor, esse amor que une as criaturas de acordo com aquilo que o Criador instituiu no universo para manter o equilíbrio e a harmonia em tudo que aí está, esse amor, apesar da evolução de alguns, não vai fazer
com que nós esqueçamos os que estão na retaguarda. Então, o que vai acontecer na nossa vida de relação, na nossa convivência, o nosso irmão André Luiz vem nos mostrando como devemos nos comportar, mas lembrando, acima de tudo, que Deus preside todos os nossos movimentos. Deus preside todas as nossas ações e vai fazer com que nós busquemos atuar de maneira junto a esses que estão em torno de nós, ajudando-os também a caminhar, a crescer, a fazer as conquistas que nós já conseguimos fazer. Se não, vejamos o que nos diz o nosso André Luiz. Ele nos diz que não temos pela frente tão só as nossas dificuldades, mas igualmente as dificuldades das pessoas queridas. Mesmo que essas pessoas queridas, nós estejamos em diferentes situações, uns mais elevados e outros ainda caminhando. E que sofrem muito mais que nós próprios. Mas é forçoso anotar que em nos interessando pelo apoio aos entes queridos, nunca estamos sós, porque Deus que nos emprestou ao convívio. Vejam bem, Deus não nos impôs essa presença, mas por conta dos compromissos que vamos tendo uns com os outros, vamos nos aproximando, sendo orientados dentro desta observação. Estamos emprestados a um convívio, estamos para juntos trabalharmos no sentido de amparo mútuo. Então, ele vai identificando as inúmeras situações que nós podemos observar, que nós podemos identificar nesses companheiros e que, de acordo com a nossa simpatia, façamos com que aquelas posições de rejeição, com aquelas posições, não é, que no passado ficaram presentes lá no princípio da vida, em todos os níveis dentro do universo, que nós possamos transformar aquelas rejeições em atração, em amor acima de tudo. Então vejamos, nos dias de cinza e sombra da provação, é um momento, né, que passamos todos nós. Mas em observando aqueles com os quais convivemos e que entram nestas fases, qual será a nossa atitude, qual deverá ser a nossa postura? Estamos num mundo de encarnados. As máscaras que usamos, nós nos escondemos uns dos outros. Nós não sabemos quem é aquele espírito efetivamente que está junto a nós. Mas como ficamos felizes após a constituição de um novo lar na Terra, recebemos aqueles espíritos que vêm constituir, não é, o nosso grupo familiar, que no princípio é o anjinho, é aquela coisa bonitinha, mas à medida que vai se desenvolvendo, vai se revelando como realmente é. E nessas horas, os choques, né? Nessas horas, a nossa dificuldade, meu Deus, se eu soubesse quem viria, pedia que não viesse. Né? Não queria porque é muito complicado. Porém, se nós já compreendemos o valor da maternidade, da paternidade, sabendo que são missões que nos são dadas por Deus no sentido de colaborar para garantir o crescimento dos nossos irmãos, o que vai acontecer? Muito embora seja difícil, seja aquela criatura complicada, nós dizemos, é sangue do meu sangue. E qual é a mãe que rejeita o filho que, por exemplo, se torna prisioneiro e vai parar numa cela de uma prisão? Qual é a mãe que vai dizer assim, não é meu filho? Por mais complicado que seja, aquela mãe luta para salvar o seu filho. Luta para que ele cresça.
luta para que ele se aprimore. E justamente é esse o sentido que o nosso entendimento nas vibrações que estabelecemos entre nós, como conduzirmos essas vibrações, é que vai nos levar a sentir o progredir, não só dentro do grupo familiar, mas da própria sociedade. É a vivência desse amor, é a vivência, é a doação dos nossos fluidos mais bem trabalhados, fluidos que vão envolver o outro em suaves vibrações, que vai proporcionar às criaturas, ainda a caminho da evolução, vai proporcionar a elas condições de se sentir acolhida, de se sentir envolvida num campo de muito amor. Então nos diz, né, nos traz o nosso André Luiz, essas observações. Nos dias de cinza e sombra da provação, doemos aos entes amados o melhor de nossa ternura, mas evitemos insuflar-lhes pessimismo ou desconfiança, ansiedade ou inquietação. Ou seja, muito embora possamos discordar em alguns instantes daquela condição que a criatura possa se apresentar, mas o nosso papel é de educar o espírito, é de estimulá-lo a levantar-se. Não é chegar à posição de imposição. Não é chegar à posição de dizer, você faz o que eu digo, né? E não faz o que eu faço. Mantendo um distanciamento. Porque quem está num patamar acima, olhando para trás, vê as múltiplas dificuldades que passou e como conseguiu dar o passo adiante. Observará aqueles que também o puxaram para cima. E nos cabe também essa posição. Então, no momento em que os nossos companheiros estiverem vivenciando essas situações difíceis, né, esses momentos tão dolorosos, é necessário que aí mesmo nós irradiemos as nossas vibrações, irradiemos o fluido que, alimentado pelo nosso sentimento de amor e carinho, vai envolver aquela pessoa e dar-lhe o estímulo para chegar adiante. Ou seja, nós iremos atuar junto a esses queridos sem nos impormos a eles, mas ajudá-los a elevarem-se. Se nos pedem conselhos, não descambemos para sugestões pessoais. Ah, se fosse comigo era assim. Se fosse comigo, já sei o que eu fazia. Nada do que você está imaginando, né, seria levado a efeito. Você, não vai por esse caminho não, que você vai se prejudicar cada vez mais. E o que isso significa dizer? Olha só, sou melhor do que você. E em dizendo sou melhor do que você, como é que nós estamos passando para aquele que está ali junto a nós, mostrando ainda a sua debilidade, como é que nós estamos passando para eles o estímulo de renovação? Como é que nós estamos dando a essa criatura a ideia de que, veja bem, você também crescerá. Você também dará um passo adiante. Porque, na medida, voltamos a dizer, em que nós paramos para fazer uma reflexão e dizer, este está vindo pela mesma estrada que eu vim. Eu sei onde estão os perigos, então posso ajudá-lo, eu posso alertá-lo, mas não impor determinadas regras que, para cada um de nós, corresponde às experiências que já tenhamos vivido em outras oportunidades e que nós não sabemos como aconteceu com o outro. Mas, se nos pedem conselhos, não é? Vamos ajudá-los a buscar a inspiração divina. E que instrumento nós iremos utilizar nesse momento?
diz bem o nosso André Luiz, através da prece. Fazer com que aquela pessoa entenda que, apesar de ainda não ter mudado de patamar, isso não significa dizer que ficará relegado, né, à retaguarda, sem qualquer possibilidade de crescimento. Que essa mesma criatura, filha de Deus como nós, encontrará resposta também às suas solicitações. Já que nós não temos o comprimido que vai ser aplicado e que vai ajudá-la a descobrir todos os caminhos, há, no entanto, aquele que, como diz André Luiz, lá no finalzinho da sua fala, lá no último parágrafo, Deus estava e continua a estar no caso de cada um. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe realmente as nossas necessidades e há de levar essas criaturas, né, a também encontrarem o seu caminho. Mas, continua nos dizendo André Luiz, são situações muito próximas do nosso viver. Se doentes, se empreendem mudança em seu próprio caminho, se resvalam em duras provas, vamos auxiliar. Vejam que são situações próprias daquele que está lutando, se esforçando por crescer, se esforçando para, na sua transformação, também conquistar outras criaturas, também conquistar outras almas, de maneira que, em próximas vivências reencarnatórias, na busca que sempre faremos para encontrar aqueles que vão nos dar o conforto, que vão nos dar a tranquilidade, vão nos fazer ser felizes, de alguma maneira, dessas criaturas também, em próximas encarnações, façam essa identificação e encontrem os seus simpáticos, e encontrem os seus amigos, encontrem os seus queridos. Cada momento é um momento em que nós vamos refletindo sobre o desempenho de cada um, oferecer aquilo que de melhor já temos também. E esse oferecer este melhor é que faz parte desse exercício, dessa ação que estabelecida entre as forças, o magnetismo, que mostrou desde muito cedo, sempre presente no campo da matéria, está presente em nós também. É este mesmo magnetismo, essa força, essas forças que nós irradiamos, que vai fazer com que nos aproximemos cada vez mais uns dos outros. Por isso, ao nos aproximarmos, né, ou sentir a aproximação de alguém que ainda não temos um conhecimento pleno de quem seja, mas já conseguimos registrar, né, essas diferenças entre nós, antes de efetivamente dizer se afaste, vamos estudar aquela criatura, vamos senti-la, vamos perceber as suas necessidades, que é o que também nós conseguimos fazer, vamos sentir as suas necessidades e perguntar, né, de uma maneira muito natural, em que é que eu te posso ser útil? Em que eu posso contribuir para que você também encontre essa tranquilidade, encontre esta felicidade, se veja, né, agraciado por essa presença, por esta aproximação. Dessa maneira, né, quando aqui na questão 389, de onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? Ora, essa repulsão, né, é o que vai caracterizar aqueles que nós chamamos de espíritos antipáticos, né? Porque a simpatia
nos aproxima, nos fala do sentimento maior que é o amor. Mas antipatia é aquela repulsão que lá no mineral se apresentava e que hoje recebe nas relações humanas esta outra identificação. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Observem bem a questão aplicada ou levada por Kardec aos espíritos para tornar mais clara para nós essas ideias relativamente à simpatia e antipatia. Será que a antipatia é efetivamente algo que indica uma natureza má daquele que está ao nosso lado? E observem a resposta dos espíritos. 2 espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias, porém, à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Olha a esperança. Olha a esperança que nos é indicada pela resposta dos espíritos. Se hoje, não é, nos dias atuais, nessa nossa caminhada, ainda não conseguimos nos fazer entender pelo outro, se ainda também não conseguimos entender o outro, não quer dizer que no futuro não venhamos a ser companheiros dentro de um mesmo lar, não sejamos companheiros no campo do serviço, não sejamos aquelas criaturas que estaremos de braço dado, caminhando juntos para o nosso progresso, para o nosso caminhar. Muito pelo contrário. O que vai acontecer ao acertarmos essas divergências, ao chegarmos a um ponto comum, nós iremos, como eles dizem aqui, acabar com as diferenças e a antipatia desaparece. Ou seja, ao trabalharmos, ao atuarmos uns junto aos outros, no sentido de ajustar, de aproximar o nosso pensar, de ajustar as nossas vibrações, mas na realidade estamos fazendo o quê? Você que ainda está nesse degrau, já estamos aqui para te ajudar, vamos, vem para o novo nível e, consequentemente, essa diferença, ela não mais existirá e nós caminharemos como irmãos, lutando juntos para o nosso sucesso nessa empreitada que é o nosso seguir adiante. Ora, diante disso, vem um momento em que a gente pode pensar assim: quando é que nasceu, e está na pergunta 391, quando é que nasceu entre duas pessoas essa antipatia? Naquele que é um espírito melhor ou naquele que é um espírito pior? E a resposta vem nos levar, mais uma vez, à visão do entendimento dessa força trazida pelo magnetismo, por conhecimento da ação desses dois aspectos no nosso viver, quando os espíritos disseram numa e noutra, ou seja, a diferença estabelecida, a diferença existente entre os fluidos que irradiamos uns para os outros, é que vão fazer com que esse estado de distanciamento se apresente. Mas o que vão nos dizer ainda os espíritos? As causas e os efeitos são diferentes. O espírito mau tem antipatia contra quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo. Vendo uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser criticado, seu afastamento se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Ou seja, por aquela irritação
que se estabelece, né, em decorrência dessa diferença vibratória, dessa impossibilidade de assimilarmos aquilo que o outro está nos oferecendo, o homem que ainda não conseguiu entender que o corpo é apenas um instrumento e que se deixa, não é, que conduz os seus passos apenas focando o aspecto exterior, sem conhecer o espírito que ali está e que lhe vai dar possibilidade de conquistar novos valores na vida e conquistar uma situação bem melhor no mundo espiritual, né, na sua condição de espírito em evolução, então ele passa a se deixar conduzir pelos desequilíbrios daquilo que está presente em si, e traduz isso por sentimentos que mantêm os homens ainda tão distanciados entre si. E que sentimentos são esses? E então nos dizem os espíritos de maneira bem clara: o ódio, a inveja, não é? que brotam naquela pessoa que, naturalmente dizendo, já que você não me aceita, né, também não quero absolutamente compartilhar com você da própria vida. E se afasta. E, consequentemente, se eu não consigo alcançar o nível em que você está, por força desses sentimentos não muito bem colocados, o que vai acontecer? Vem a prática do mal. Vem fazer com que a criatura, não que ela seja má em si mesma, ou seja, não que ela tenha sido criada para só vivenciar o mal. Mas esse mal surge porque ainda não conseguiu equiparar-se àquele que está em nível mais elevado, e isso lhe causa incômodo. E, naturalmente, a aproximação, ou estar junto àquela pessoa, vai desagradá-lo, porque há uma irritação nesses fluidos que estão próximos uns dos outros, e que, com isso, faz com que as criaturas não se desejem estar tão próximos. Ora, somos homens, ou melhor, estamos homens encarnados, estamos criaturas que na vida nos aproximamos, como foi dito por nosso André Luiz, por empréstimo divino, fomos trazidos ao convívio que há de nos levar, neste entrosamento, garantir o nosso crescimento, porque sozinhos nós não conseguimos ir muito adiante. Sós nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos crescer. Só conseguimos esse crescimento dentro dessa vida de relação, contato uns com os outros. Mesmo que esses outros, estando ao nosso lado, ainda não esteja nivelado no ponto em que nós já nos encontramos. Mas isso não significa que vamos deixá-los ao abandono, que vamos nos distanciar egoisticamente, pensando só no nosso próprio crescimento. Nós vamos sim, graças a Deus, estou contigo ao lado, para que juntos formemos, né, a nossa família, convivamos no futuro de uma maneira muito mais harmoniosa. Então, é necessário que trabalhemos juntos. É necessário que, diante das lutas que se estabelecem no nosso dia a dia, nas nossas relações, tiremos daí, vejamos aí as melhores oportunidades que estamos tendo para estabelecer essa nossa identidade, ou estabelecer esse nosso equilíbrio, que há de fazer com que, como espíritos imortais, no futuro, digamos a Deus: obrigado, Senhor, pelas lutas que me foram proporcionadas, porque hoje eu sei que eu tenho ao meu lado o meu irmão, caminhando para ti, caminhando para a luz, caminhando para a nossa própria felicidade. E essa felicidade, naturalmente, estará
ligada a essa nossa identificação de amigos, de irmãos e, acima de tudo, sabendo que tudo fizemos porque Deus sempre esteve conduzindo os nossos passos na direção do nosso aprimoramento. Então, meus irmãos, procuremos avaliar como está o nosso viver, como estamos na nossa jornada, para que amanhã, em vez de mundo de provas e expiações novamente, estejamos vivendo um mundo de plena felicidade, porque nos teremos identificados como irmãos, efetivamente. E que Deus nos abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe nossa irmã Yara, que a gente possa estar assim em muitos momentos, né, juntos, através do estudo, através da amizade, né, estabelecendo laços de afeto, que é o que nós mais necessitamos dentro da nossa trajetória de espíritos. E agora, nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, um texto bem oportuno, que vem nos falar sobre os falsos profetas, e que o nosso amigo Givaldo, durante o momento do espaço, fará o comentário. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos. É uma mensagem dada pelo Espírito Luiz, em Bordeaux, 1861. É o item 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vede como as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vede seus numerosos rebentos, esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na rota bendita que escolhestes. Caminhai, caminhai sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, agora, aqui na casa de Leon Denis, os médiuns que foram preparados para a tarefa do passe irão se locomover o mais silenciosamente possível até o seu ponto de trabalho. E você, meu amigo, meu irmão, que está em casa, você, meu amigo, meu irmão, que nesse momento, né, está trabalhando, está esperando, né, que sua necessidade seja atendida, não esmoreça.
Saiba, como disse a lição de preparo, que Deus conhece o seu caso. E Deus conhecendo o seu caso, Jesus conhecendo as nossas dores, está enviando socorro através desses amigos espirituais dedicados, desses trabalhadores da cura, não só a cura material, mas da cura moral. Então, que a gente possa, com muita confiança, nos entregar ao socorro que chega dizendo assim: Jesus, médico dos médicos, é chegado o momento bendito em que essa espiritualidade socorrista chegará até nós para o trabalho do passe. Abençoa então, Senhor, aos médiuns que se colocam na posição de teus representantes junto às nossas dores. Abençoa, Jesus, a esses espíritos amigos que se propõem a socorrer, amparar, aliviar. Abençoa então, Senhor da vida, a este momento, o momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, pela oportunidade de estarmos hoje aqui na Casa Espírita, refletindo sobre pontos tão importantes trazidos pela querida doutrina espírita. Na noite de hoje, muito foi abordado sobre a questão das simpatias e antipatias terrestres. E o Evangelho de hoje nos oferece uma lição de grande sabedoria para todos nós, espíritos ainda imperfeitos, encarnados, e que vivenciamos uma relação com as pessoas e que muitas vezes essas pessoas se travestem de uma coisa, mas na verdade são outra. Não foi por outra razão que Allan Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou todo o capítulo 21 para falar dos falsos cristos e falsos profetas. E o nosso irmão Luiz é um espírito que muito auxiliou Kardec, porque ele fez parte daquela comunidade de espíritos mais elevados e que trouxeram a doutrina espírita. E Luiz atuava muito próximo a Kardec, lá naquela questão da revista espírita, esclarecendo situações que ocorriam naquela época e que Kardec então aproveitava aquelas lições de grande sabedoria e incluía nas suas obras. E essa lição sobre os falsos profetas foi uma dessas lições que foi discutida ali na revista espírita e o nosso irmão Luiz trouxe para nós. Então, essa questão dos falsos profetas foi algo que Jesus muito se preocupou com isso, a tal ponto dele, em certa oportunidade, haver dito que se reconheceria o verdadeiro profeta como se reconhece uma boa árvore. Ele faz assim uma metáfora muito próxima de nós, né, com relação a uma árvore. E dizia Jesus: uma árvore boa só dará bons frutos, uma árvore má dará frutos não bons. E é justamente essa análise que a gente tem que fazer quando nos depararmos com pessoas que se travestem de uma bondade. Na verdade é uma pseudo-bondade. Na verdade eles não têm nada de bom. Eles se travestem, eles se mostram uma imagem a qual eles não representam exatamente aquela imagem. E diz assim o nosso irmão Luiz, que devemos julgá-los por suas virtudes. Isso é muito importante que a gente fique atento, que observemos as ações que aquelas pessoas nos transmitem, se as suas ações são voltadas para a caridade, para o amor, para o perdão, para a indulgência, para a bondade. Porque se aquelas pessoas não transmitem essas virtudes cristãs, elas nos denotam como se fora uma má árvore, porque ela não produz frutos muito bons. Então Cristo está aonde? Cristo está onde se encontram
as pessoas brandas, as pessoas humildes, as pessoas que já não têm orgulho no seu coração, as pessoas que são menos egoístas, já combater a sua vaidade e todas essas mazelas que são próprias de todos nós, espíritos ainda imperfeitos. Então André Luiz, também no livro dele muito interessante, Ação e Reação, ele se refere à natureza dessas pessoas, e isso foi até assunto do estudo da nossa irmã na noite de hoje, que são essas irradiações que cada um de nós tem, né? Que são essas energias vitais, que quando nos aproximamos de uma pessoa que não tem uma energia vital adequada, aquilo há uma repelência, a gente se repele aquilo se torna desagradável para nós. Então assim são esses falsos profetas, esses falsos cristos, que existem tantos hoje, a gente observa tanto no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, devemos observar através dessas irradiações, dessas energias que essas pessoas transmitem, e comparemos com aquilo que Jesus falou: uma árvore boa só dará bons frutos, uma árvore que não seja boa, por certo, não dará bons frutos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, então, nesse momento, continuemos com o nosso silêncio, a nossa oração, o nosso respeito, para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Deus sempre presente em nossos corações. Em toda parte deste mundo, encontramos os mais diversos espíritos em condições evolutivas as mais diversas. Uns caminham com mais facilidade no desenvolvimento intelectual. Outros estão preferindo trabalhar mais o campo moral para depois desenvolver a inteligência de uma forma mais profunda. Muitos ainda lutam com as mais diversas imperfeições. Mas, por misericórdia de Deus, e assim Ele o permite, que apesar das diferenças que cada um traz em si, na diversidade de sentimentos e pensamentos, junto a todos nós, que somos espíritos ainda, neste processo de renovação espiritual, de educação do espírito, contamos, por misericórdia divina, com espíritos em condições mais superiores, que permanecem ao nosso lado, muitas vezes suportando as vibrações perniciosas que tantos emitem em torno de seus passos. Prevalece nesses espíritos o amor, o sentimento de caridade, o desejo de ajudar aquele que se encontra mergulhado em sua imperfeição espiritual a crescer, a evoluir. Ai de nós que não contássemos com esse apoio espiritual neste mundo, porque de fato é a presença desses espíritos que ora reencarnam ou de onde se encontram em sua condição de elevação espiritual,
constantemente se fazem presentes junto à superfície deste mundo, trazendo a sua vibração já de espírito superior, para que debaixo desta vibração possamos todos nós, aprendizes do Evangelho do Senhor, aprendizes das leis de Deus, aprendizes do bem, nos sentirmos contagiados pelo desejo que esta vibração superior provoca em cada um de nós. Todos aqui reunidos, contamos com essa ajuda, com esse amparo espiritual. Tenham a certeza disso, porque este amparo espiritual, junto a todos, significa que Deus está presente na vida de cada um. Permaneçam, pois, na paz de Jesus, sintam-se amparados e fortalecidos no amor de Deus. Do vosso irmão Fabiano. Graças a Deus. E assim, Jesus, muito agradecemos pela bênção desta noite. Que as vibrações de reforço para a nossa fé, da certeza de que somos amados, que somos amparados, possa alimentar os nossos dias, possa nos colocar de pé diante das lutas do nosso cotidiano, possa nos estimular a continuarmos abraçando a doutrina espírita como uma forma de entendimento superior para as questões da nossa vida, nossas questões. E profundamente agradecidos, rogamos que seja em teu nome, Senhor Jesus, seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de toda a cúpula espiritual que dirige a nossa casa, e em nome dos amigos espirituais queridos que nos reuniram, nos trouxeram para a reunião do dia de hoje, mas que seja, sobretudo, em nome da bondade inestimável de Deus, nosso Pai, nós possamos dar por encerrada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja.